As palavras revelam o coração. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração em Vida em Santo André. No livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 6, diz: Então, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que a vida havia tirado do altar com uma tenaz. Isaías teve uma visão maravilhosa do Senhor em seu trono, teve uma visão da glória que estava à sua volta e também viu os serafins voando ao redor do trono. Algo extremamente maravilhoso aquilo que ele viu. Ao som das vozes dos serafins, os batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Assim está escrito nessa narração. Isso trouxe muito medo a Isaías. Vamos ver Isaías 6, versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse momento que ele tem esse medo, que isso acontece, depois dessa declaração dele, então um serafim, claro que dirigido por Deus, faz algo interessante. Isaías 6, do versículo 6 e 7. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Glória a Deus. No momento em que a boca dele foi tocada pela brasa do altar, a culpa dele seria removida e o seu pecado seria perdoado. Mas a pergunta que quero fazer é: por que a brasa tinha que tocar a boca de Isaías, os lábios de Isaías? Por que não poderia ter sido colocado na sua cabeça ou na sua mão? Mas tocou somente e tão somente na sua boca. Se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, que pode desqualificar uma pessoa diante de Deus, são as suas palavras. Sabe, as palavras têm um peso muito grande em nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 12, versículos 36 e 37, Jesus fala sobre isso. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. E por que a palavra tem tanto peso assim? E que Jesus está dizendo que por suas palavras pode ser justificado ou condenado. O que faz com que a palavra tenha tanto peso assim? E é simples, meus irmãos, é simples, porque as palavras, elas revelam o interior do coração. Elas revelam aquilo que de fato está no coração. Mateus capítulo 15, versículo 18 a 20 diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios,
os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro. Jesus está dizendo que sai da boca, vem do coração e revela aquilo que está lá dentro do coração. Eu não posso saber o que está dentro do seu coração e você não pode saber o que está dentro do meu coração, mas as nossas palavras, elas podem revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus também disse em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, na parte B do versículo, ele disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Sabe, meu irmão e minha irmã, as nossas palavras vão revelar aquilo que está no nosso coração. Por isso que elas têm tanto peso assim. Quando Isaías teve aquela visão de santidade, de pureza, de glória, achou que ia morrer e reconheceu que suas palavras o condenavam. Vamos ver isso novamente, Isaías 6, versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, o que Isaías, ao ver essa santidade, porque ninguém havia falado com ele, havia comentado alguma coisa, ou havia acusado de alguma coisa. Não, quando ele viu toda esta pureza, essa glória, essa visão maravilhosa que ele teve, ele mesmo reconheceu que as suas palavras estavam condenando ele. Eu sou um homem de lábios impuros, de palavras erradas. Sabe, meu irmão e minha irmã, Jó também disse sobre isso. Ele disse: eu falei daquilo que eu não conhecia. Sabe, muitas vezes as nossas palavras, elas só estão revelando aquilo que está lá dentro do nosso coração. O serafim, então, dirigido por Deus, tira uma brasa do altar com uma tenaz, que parece, a tenaz é como se fosse um grande alicate. Então ele vai lá e pega para não pôr a mão naquela brasa, e vem com aquela brasa e toca a boca, então, desse homem chamado Isaías. Meu irmão e minha irmã, a purificação começa pelas nossas palavras, em nome de Jesus. E olha só que interessante, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Fazemos confissão através da nossa boca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando algo acontece dentro do nosso coração, então nós vamos confessar com as nossas palavras, nós vamos confessar, e só vamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador quando algo acontece lá dentro do nosso coração. Isaías, ao ter a sua boca tocada, foi cheio do Espírito Santo, pois para ser um profeta como ele foi, tinha que o Espírito estar sobre ele, pois naquele tempo o Espírito não era derramado sobre toda a carne, mas sobre o profeta sim. O profeta tinha um Espírito, e Isaías, quando então é tocado com aquela brasa do altar, então ele se torna cheio do Espírito. As nossas palavras vão revelar daquilo que nós estamos cheios. Depende do que nós vamos falar. Então, Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando
e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Note, meu irmão e minha irmã, que quando nós nos deixamos ser cheios do Espírito, sabe, é o mesmo preenchimento que Isaías teve. O Espírito vem sobre nós, o Espírito vai agir em nossos corações, e a nossa linguagem, as nossas palavras, elas mudam, porque a santificação, a purificação começa pelas palavras. E olha só, falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Ou seja, por que o louvor está saindo da nossa boca? Por que nós estamos cantando? Porque tem algo lá dentro do nosso coração. O amor ao nosso Deus que está dentro do nosso coração transforma as nossas palavras, muda a nossa maneira de falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu e você precisamos desse toque maravilhoso. Isaías foi tocado com essa brasa, e nós podemos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e podemos ser cheios desse Espírito, e nossas palavras vão revelar o que está dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e maravilhoso Deus, que o Teu Espírito venha nos encher, Senhor Deus amado. Queremos ser cheios do Teu Espírito, para que possamos mudar as nossas palavras, para que as nossas palavras não sejam carregadas de ira, de ódio, Senhor Deus amado, de ingratidão, mas que as nossas palavras, Senhor Deus, possam realmente, Senhor Deus, indicar aquilo que está em nosso coração. Pedimos a Sua bênção maravilhosa, a Sua ajuda, ó Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu espero que as suas palavras sejam de gratidão, de louvor a Deus, palavras que venham semear esperança, palavras que venham trazer paz em nome de Jesus, não palavras que venham trazer contendas, misericórdia, ou que venham trazer divisão, isso também não, mas que as nossas palavras realmente possam revelar o que aconteceu lá dentro do nosso coração, e possamos, com a graça de Deus, sermos instrumento de Deus onde nós estivermos. Meu desejo é que você seja abençoado, a sua casa seja abençoada, o seu coração, os seus sentimentos, emoções sejam abençoados, que as suas finanças sejam abençoadas, o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?